Olá, bom dia. Estamos nessa nossa etapa de aulas, né, gravadas, nossas videoaulas, nesse nosso momento de distanciamento social que nós ainda estamos vivendo. E estamos estudando a primeira carta de João. Nessa primeira carta nós temos 5 capítulos. Esses 5 capítulos eles foram sintetizados de maneira bem simples e, por incrível que pareça, em uma cadeia tematizada, mais temático. Todos os temas da carta juntos compõem o que é o pensamento e o que é a ideologia do discípulo de Jesus, João, que acompanhou Jesus durante todo o seu ministério e deu sequência depois. Essa é uma carta muito interessante, porque ela vai abrir a conclusão final, né, do que são os evangelhos, né, e do que são as próprias cartas, e depois ele vai então concluir isso com o Apocalipse, já em uma outra esfera, numa outra temática que é a linguagem mais apocalíptica. Minha etapa aqui agora de nossa aula é o capítulo 4, né? O capítulo 4 ele vai começar a concluir, vai fazer a conclusão de toda a carta, né? E também do que é o pensamento de João. Como eu já disse antes, a carta é a conclusão do pensamento todo dele, de toda a sua teologia. E o capítulo 4 é o fechamento. Ele começa, então, a encerrar tudo isso com a tese final, com a conclusão final de que Deus é amor, né? Por incrível que pareça, nosso apóstolo aí vai fazer toda a sua teologia desde o processo de evangelização, passando pelo processo de santificação, até chegar na conclusão mais nobre de toda a teologia e de todo conhecimento. Deus é amor. Amor, por isso ele entregou seu filho de tal maneira que ao ressuscitar nos deu vida, nos resgatou da morte para a vida. A tese dele e toda a ideia dele termina aí. Então, quero te convidar a compartilhar comigo dessa aula e nós podermos aprender juntos um pouco mais. Vamos lá. Só botar a minha imagenzinha aqui para o canto. Pronto, ela veio aqui para o canto. Agora eu abro aqui. Ah, estou aqui no cantinho já, né? Já estou até me vendo também. Bom, eu quero. Nós temos o nosso texto aí, então, né? Da leitura do texto. Eu vou saltar ele, porque você deve fazer, para você poder, então, dar uma acompanhada. Mas vou também discorrendo um pouco sobre eles. Bom, quero tratar sobre 2 tópicos aqui, especificamente nesse texto que nós temos, né? Primeiros são os profetas do mal, né? Contra os crentes do bem, que são aqueles que seguem e que amam a Deus. E, claro, o outro tópico, Deus é amor. E como é que nós vamos desenvolver isso então? Bom, primeiramente, já no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz quem são os crentes verdadeiros. Vou até fazer essa leitura aqui do verso 6. Nós somos de Deus, diz assim o nosso texto. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom, João começa dizendo que existe uma característica para que nós possamos ser conhecidos como crentes verdadeiros, como pessoas do bem, né? Como crentes reais, que é o fato de que nós conhecemos a Deus e aceitamos que aqueles que conhecem a Deus são de Deus. Especificamente aqui João está dizendo assim: todos vocês conhecem que nós somos apóstolos, que vivemos com Cristo e que o adoramos e que o servimos. Nós conhecemos a Deus, portanto, devemos ser respeitados e devemos ser considerados como apóstolos. E a partir daí, se você fizer isso, você também estará conhecendo a Deus e conhecendo o caminho da salvação. É, em síntese, essa ideia do que é um crente verdadeiro. Conhecer a Deus. Crente verdadeiro tem a característica essencial na sua vida de conhecer a Deus. Essa é a proposta de João. Aí, ele vai nos dar um quadro interessante, que é o quadro de como nós chegamos a esse patamar de verdadeiros cristãos, né? São aquele tripé espiritual, né? Primeiro nós ouvimos,
depois nós conhecemos e depois nós amamos. É um processo natural da própria história, né? Do ser humano. Primeiro nós ouvimos falar de alguma coisa, depois nós pesquisamos, estudamos e detalhamos aquela coisa na nossa vida, e depois nós amamos, porque não tem como você não amar, especificamente nesse caso, de Deus, né? Que é o próprio Deus. Então Deus ele tem essa normativa de que é todo aquele que conhece ele não tem como não amá-lo, vai naturalmente amá-lo. Esses são os verdadeiros crentes, né? Que João está propondo. É mais ou menos como se ele fizesse o versículo 6 ali, que ele está falando, nós somos de Deus e conhecemos a Deus, e aquele que nos conhece também conhece a Deus, nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos, né? Aquele que não é de Deus não nos ouve. Então, é mais ou menos como se ele pegasse e se dissesse assim, nós somos de Deus, nós pregamos, você ouve. Se você ouve, você conhece. Se você conhece, você passa a amar como nós amamos. E quando você ama como nós amamos, nos tornamos verdadeiros cristãos. Essa é a ideia que João está desenvolvendo aqui na nossa carta. Tudo isso ele vai chegar com a finalidade de nos fazer lutar contra o mundo, né? De nos fazer lutar contra as coisas ruins que está no mundo, né? Como o nosso primeiro tópico diz respeito aos falsos profetas, né? Pessoas que estão pregando um evangelho que não pertence a Deus, que não é de Deus, João agora e nós estamos com o desafio de termos que correr atrás daquele que tem a verdadeira profecia, daquele que fala verdadeiramente a palavra de Deus, para que possamos conhecer e, ao conhecermos, possamos amá-lo, possamos respeitá-los e viver com ele para nos tornarmos verdadeiros cristãos. Certo até aqui? Bom, estou agora na questão do amor ao próximo, né? Nosso próximo slide é a questão do amor ao próximo. O que que o amor ao próximo nos adverte aqui, nos traz como lição, né? Conhecemos o amor nisto que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui é a sequência, né? É uma sequência muito lógica, né? Agora, nós já estamos no pressuposto aqui de que eu e você já ouvimos a mensagem de Deus, já somos verdadeiros cristãos e já amamos a Deus. Só que o amor, na concepção de João, no pensamento dele, não é uma coisa que você pode simplesmente deontologizar, né? Colocar como se fosse algo a ser alcançado, como se fosse algo que está distante, que você não pode experimentar. Para ele, você precisa experimentar esse amor e você só consegue fazer isso amando ao próximo. É uma norma do Evangelho, né? A palavra de Deus vai nos nortear dizendo que o Evangelho você não pode trabalhar ele de outra forma na sua vida, senão pela comunhão, o amor ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, resume a lei, os profetas, palavras do nosso próprio Senhor. Então, o amor ao próximo ele se torna fundamental porque nessa concepção da primeira carta de João, ele vai ser a única coisa que vai dizer que nós somos verdadeiramente crentes. Olha, para você entender até aqui, né? Nós ouvimos a mensagem, lembra do versículo 6? Nós conhecemos o Senhor da mensagem, ou o objeto da mensagem, nós amamos esse Senhor. Agora, qual é o fruto de tudo isso? Dessa árvore que foi plantada e regada? É a demonstração desse amor para com o próximo. Por isso que ele vai chamar de dever, né? Uma árvore, ela tem por dever produzir frutos, né? Se ela não produz fruto, ela não serve para nada, né? Até uma parábola da figueira estéril, né? Mas aqui, João está nos dizendo que o fruto de tudo isso é o amor ao próximo. Isso de uma lógica muito própria e de uma sequência da vida cristã. É assim que nós estamos, então, como conhecemos o amor, né? Nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos amar, dar a vida pelos nossos irmãos. A lógica do pensamento do verdadeiro cristão.
ele nos amou primeiro, né? No 10 e no 11, nós devemos amar uns aos outros. O João vai nos traçar essa ideia. 4:8 vai falar de que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele começa, então, a sua etapa de conclusão para trazer a ideia de que é quase como se fosse uma volta lá no começo do texto dele, né? De que você conhece, então você ama. Se você ama, você tem conhecimento. Se você tem conhecimento, você ama, que é um princípio só de trocadilho de palavras que João está fazendo, e aí ele insere, então, a grande frase, né, de todo o seu pensamento teológico, de todo o seu pensamento cristão, de que, na verdade, é o que ele acha que deve ser a base da igreja, né? Que Deus é amor. Então, Deus aqui é amor e ele vai, então, a partir daí, traçar toda essa linha de pensamento. Seu amor está em nós, no versículo 13. Conhecemos o amor de Deus, no versículo 16. Jesus Cristo é o Filho de Deus, portanto, ele também é amor e nos amou primeiro, no versículo 15. Pregamos essa mensagem e falamos a respeito dessa mensagem no versículo 14, que ele é o Salvador do mundo, e somos aperfeiçoados no amor já no versículo 17, né? E já no versículo 20, que eu até quero ler aqui, se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Faltou aí nesse nosso quadradinho só eu inserir essa etapa aqui, de que na verdade, a manifestação do amor de Deus no mundo, né? E João agora nos adverte a forma como nós encontramos esse amor e manifestamos ele, que é no amor ao próximo, né? Amar ao próximo, então, torna-se mandamento. Ele está, então, nos desafiando a isso, né? Aí é a sequência da vida, é como nós conseguimos viver, né? No 18, no amor não há temor, antes o amor perfeito lança fora todo temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor, né? Isso relacionado à nossa vida cristã, né? Não há medo, algumas versões, né? Essa frase, o perfeito amor lança fora todo medo, o amor lança fora todo medo, é uma frase que nós compartilhamos no nosso dia a dia. Aqui já são consequências da experiência do meu relacionamento com o próximo, né? E isso é bem interessante. Você percebeu como é que ele veio até aqui? Acompanhou junto comigo? Ele está apresentando Deus, dizendo que o mundo tem muita coisa ruim, falsos profetas inclusive. Apresenta Deus, se apresenta, na verdade, apresenta o ministério cristão, o ministério apostólico, e diz que aqueles que ouvem a pregação dele, ali no versículo 6, né, que escutam o que eles estão dizendo, conhecem eles. E se conhecem eles, ouvem. Se ouvem, passam a amar a Deus, né? É a sequência lógica da coisa. Aí, depois que você ama a Deus, o fruto desse amor é o relacionamento com o próximo, é a convivência que você tem com o seu próximo. Depois disso, naturalmente vai surgir a frase: o amor lança fora todo medo. Aí nós não temos mais medo de conviver e de viver uns com os outros, nem de viver com Cristo, porque tudo isso fica para trás, né? Então, esse verdadeiro amor que lança fora todo medo é a minha conclusão aqui dessa nossa breve aula sobre o estudo da primeira carta. E ele agora vai caminhar para o capítulo 5, que é outro produto, né, desse amor que nós temos uns com os outros, que é o desenvolvimento da nossa fé, né? E que ela, aplicada à pessoa do Cristo, é que faz a nossa vida viver uma vida boa. Bom, o verdadeiro cristão, ele ouve sobre Jesus, sobre Deus, ele pesquisa, ele estuda, portanto ele conhece a Jesus e a Deus,
Depois ele ama a Deus. Ao amar a Deus, a consequência própria desse amor a Deus é o fruto de ter que amar o próximo. O mandamento daquele que você ama, que é Deus, é de que você ama o teu próximo. Então, naturalmente, você precisa amar ao próximo. Depois disso, como lógica seguinte, é tirar e sair de nós todo medo e todo temor em seguir a Cristo, em conviver com os irmãos e em ter uma vida cristã na presença dele. E, fechando toda essa etapa, o pensamento principal de João: Deus é amor. É isso que ele vem trabalhando e é isso que ele quer na nossa história. Tenham um bom dia a todos e espero ter contribuído aí com a nossa formação e com o nosso estudo, né, nesse nosso tempo de distanciamento social. Que Deus nos abençoe nesse dia.